Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Esqueçam agora desses outros adjetivos, que foram postos aqui. E quem está aqui, junto dos amados irmãos, é apenas um pregador da palavra de Deus, apaixonado pelo Evangelho. Amém? Amém. Confesso aos amados irmãos estar hoje extremamente emocionado com essa igreja. Pastor Rivaldo, a gente sente aqui o poder de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele nos dá uma sensibilidade espiritual muito grande quando estamos na presença dEle. E essa sensibilidade, ela permite a gente sentir quando Deus está presente e quando Deus não está. Ou quando Deus está presente somente em algumas pessoas, ou quando Deus está presente em todas as pessoas. E nós sentimos a presença de Deus aqui com muita profundidade, com muita força. E como é que a gente pode perceber isso? Uma das formas é a alegria dos amados irmãos. A outra forma é a união dessa família. Uma das coisas que me traz muita emoção nesta noite é a forma através da qual essa família chegou a São Paulo. E em grande parte esta família veio na base da dor, na base do sofrimento. E eu fico lembrando aquela música do Patativa do Assaré, lá do Ceará, Triste Partida, como ela é tocante. E a história de vocês, a história dos Xavier, aqui em São Paulo tem muita relação, com essa música. E a família veio e a família venceu. E certamente essa igreja não vai ser uma igreja de família, mas a família de Deus. Mas certamente, meus prezados irmãos, a união de uma família vai ajudar muito essa igreja a alavancar, vai ajudar muito essa igreja a crescer. Eu tenho louvado a Deus pela simplicidade desta família, o carinho, o amor e sobretudo a união. Isso fala muito ao meu coração. Eu fico extremamente emocionado nesta noite, porque essa família também cuidou de nós. Esta família nos amparou. Estou vendo ali meu querido irmão e amigo Lelo, a irmã Maura, que estiveram conosco na dor mais profunda, como é sabido, acredito de todos aqui. Nós tratamos de uma filha muito querida aqui em São Paulo, mas aprove ao Senhor levá-la. Ela também é dessa família. E eu sempre senti um carinho de vocês muito grande por ela. E eu tinha vontade de um dia tê-los todos juntos para poder agradecer de coração, agradecer publicamente por tudo aquilo que vocês fizeram por nós. Então eu fico até preocupado se terei condição de pregar nesta noite. Estou extremamente emocionado, mas a minha emoção é de alegria, é de felicidade no Senhor Jesus Cristo. Vejo ali o rosto do meu sogro querido, a satisfação, o seu rosto feliz, porque ele sabe, olhando assim um pouco para trás, da palavra que o seu pai trouxe para a família, e hoje ele vê que essas sementes brotando, irmão Leônidas. Louvado seja Deus. Isso é uma alegria que vem do céu, é uma alegria que não tem preço, meus amados irmãos. É uma alegria assim radiante, é uma coisa gloriosa a gente viver na presença de Deus. E eu sempre digo que o inimigo teria feito uma aposta com Deus, a semelhança do que aconteceu com Jó, que era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal, mas o inimigo alegou que ele tinha essas virtudes porque ele tinha tudo na sua vida, era um homem rico. E Deus então permitiu que o diabo tentasse a sua vida, que mexesse com aquilo que ele era e mexesse também com aquilo que ele tinha, e fez uma perseguição terrível
Mas o diabo apostou na sua derrota, o diabo apostou no seu desfalecimento, o diabo apostou que Jó fosse blasfemar contra Deus. Mas Jó, apesar de todo o seu sofrimento, de toda a amargura que ele passou, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, e o diabo mexeu naquilo que ele era, mexeu na sua própria dignidade, mas ele não blasfemou contra Deus. E eu imagino, pastor Rival, que o diabo também teria apostado com Deus com relação à minha vida. Você que já orou por várias pessoas e algumas ficaram curadas, você que sempre foi apaixonado pela pregação do Evangelho, se Deus permitir levar a sua filha, certamente você não vai mais ter essa paixão, você não vai ter mais esta alegria do Espírito Santo. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai deixar de pregar, você vai deixar de ser pastor, você não vai ter mais paixão no seu coração pela causa do Evangelho, porque Deus permitiu mexer na menina dos seus olhos, a menina pela qual o Senhor esteve orando mais de 11 anos. Agora o Senhor leva. Como é que esse homem vai entender isso, Deus? Ele vai blasfemar contra ti, mas aqui estou eu pela graça de Deus, apaixonado pelo Evangelho, sendo movido pelo poder de Deus a lhes trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra, meus prezados irmãos, de fé em Deus, de fé em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Aqui estou eu, acreditando ainda na cura divina, acreditando ainda nos milagres de Deus, acreditando nos prodígios de Deus, na manifestação gloriosa do poder de Deus. Mas para cada pessoa, Deus tem um plano todo especial, e nós temos que obedecer a palavra e orar por todas as pessoas que estão enfermas. Agora, curar uma ou outra, isso depende da soberania do Senhor, depende da vontade do Senhor. Uns o Senhor deixa, outros o Senhor leva, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nos compete pedir, nos compete acreditar, nos compete depositar em Deus toda a nossa confiança, e isso nós fizemos. E esta família sempre esteve orando, sempre esteve na brecha. Um exército de pessoas no Maranhão esteve orando, mas aprove a Deus levá-la, e toda a glória, toda a honra sejam dadas ao nosso Deus. Jó, depois de tudo que sofreu, ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o mesmo nós podemos dizer hoje na presença do nosso Deus. Portanto, meus amados, eu estou extremamente feliz por estar com vocês nessa oportunidade, e gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Expressões maravilhosas do apóstolo São Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos comigo agora? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez, mais bonito, vamos lá? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo São Paulo era um homem extremamente apaixonado pela pregação do Evangelho. Houve uma ocasião, inclusive, que ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Um homem que foi perseguidor do Evangelho, perseguidor da igreja, diante do qual as vestes de um homem que se chamava Estevão foram postas,
ele ainda jovem, não fez absolutamente nada. A Bíblia diz que ele consentiu com a morte de Estevão. Não atirou nenhuma pedra em Estevão, mas matou Estevão também com a sua indiferença, com a sua frieza, com a sua passividade, com a sua concordância. Saulo, ele se chamava Saulo, Paulo se chamava Saulo nesta época, e era um homem extremamente frio, um homem calculista, um homem implacável, um homem ruim. Mas quando certa feita ele saía para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo, justamente no caminho de Damasco, montado em um cavalo, ele se depara com uma luz, e por trás daquela luz, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele caiu, ele ficou cego, criaram escamas nos seus olhos. Deus determinou a um homem que se chamava Ananias para cuidar dele, e foi o seu discipulador e de perseguidor da causa do Evangelho. Ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho, e ele se tornou um homem extremamente apaixonado pela causa que um dia ele perseguiu. E aqui, meus prezados irmãos, quando ele estava preso, porque esta carta foi escrita quando ele estava preso, e o apóstolo São Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta palavra é uma palavra revolucionária, porque o apóstolo São Paulo dá um sentido diferente da palavra Evangelho. Para ele, o Evangelho não era uma palavra, o Evangelho não era um vocábulo, o Evangelho não era um termo, o Evangelho não era um assunto, não era uma filosofia, não era uma tese. O Evangelho era a própria encarnação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não sabemos, meus amados irmãos, como isto acontece, mas o Evangelho realmente transforma o pecador. Eu me recordo, alguns anos atrás, quando nós conversávamos com o nosso querido irmão Edilson, certamente ele foi sempre muito simpático à pregação do Evangelho, nunca foi um perseguidor da causa evangélica, certamente, mas a gente não percebia aquele engajamento, não é isso? Aquele envolvimento, era como se diz, um amigo do Evangelho. E hoje, irmãos, eu tenho essa emoção tão grande de ver o Edilson agora como obreiro do Senhor, e mais bonito do que era, porque a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Nós vemos uma felicidade no Edilson que antes nós não víamos. Ele era uma pessoa brincalhona, era uma pessoa alegre, mas eu tenho dúvidas se ele era uma pessoa feliz. E agora eu vejo que ele é uma pessoa feliz, porque o Evangelho nasceu dentro dele. Ele foi transformado por esse poder maravilhoso do Evangelho. Quando eu vejo o Remi cantando aqui, eu fico pensando, irmãos, que Remi poderia estar cantando em outras plagas, não é verdade? Ele poderia estar mostrando o seu talento em outros lugares e ganhando muito dinheiro com a sua capacidade de compor e com a sua capacidade artística de cantar. Mas veja, irmãos, o prazer que ele tem de louvar a Deus com todo o seu coração. Aleluia. A primeira coisa que ele procura quando me vê é um instrumento para a gente louvar. Ele quer saber logo se eu trouxe a gaita, ele quer saber se tem um violão. E aí, meus amados irmãos, parece que nós convivemos, parece que a gente mora assim na mesma casa, que nós somos parceiros de todas as horas. Na verdade somos no Espírito, mas estamos afastados. Ele em São Paulo
e eu no Maranhão, mas quando nós nos juntamos, nós nos transformamos em um. Glória a Deus, aleluia. De fato, nós somos, segundo a palavra de Deus. O que é que faz isso, meus prezados irmãos? O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nosso Deus. O apóstolo São Paulo, no mesmo livro, no capítulo 10, e diga-se de passagem, o ponto mais alto da Bíblia é considerado, o ponto mais alto da Bíblia é o livro de Romanos. Por quê? Porque o livro de Romanos contém uma verdadeira síntese da palavra de Deus, contém as principais doutrinas do Evangelho, como sejam a doutrina da justificação, da regeneração, da santificação. E o capítulo 8 seria o ponto mais alto do livro de Romanos. E o versículo 37 seria o ponto mais alto do capítulo 8. E o apóstolo São Paulo, meus amados irmãos, se pronuncia de forma maravilhosa nesse texto de Romanos capítulo 8, versículo 37. Ele diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí vem as expressões extremamente confortantes, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho da segurança em Deus, o Evangelho da liberdade em Cristo, o Evangelho da transformação pelo poder do Espírito Santo. Foi por essa razão que o Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, olhando para Pedro, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro vem da palavra Petrus, que significa granito de pedra, pedaço de pedra. Pedro não era a pedra angular, porque a pedra angular, a pedra fundamental, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando a palavra de Deus, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, se reporta, meus amados irmãos, a Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, a Bíblia estaria dizendo: a partir de ti, tu serás um grande porta-voz da pregação do Evangelho, um grande baluarte do Evangelho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou pedaço de pedra, que és tu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Porque a igreja, ela é indestrutível. A igreja, ela não pode acabar. Porque a igreja é o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, como nos vai falar mais adiante o apóstolo São Paulo. Então, a única instituição a qual Deus delegou essa responsabilidade para pregar o Evangelho é a igreja. Uma associação não pode fazer isso, nenhuma organização do mundo, por mais poderosa que seja, tem esta prerrogativa de pregar o Evangelho que a igreja tem, porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, e ela recebeu este encargo, recebeu esta responsabilidade de pregar o Evangelho, meus prezados, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o maior legado que nós podemos deixar à humanidade, é a pregação do Evangelho. Nós sabemos que este Evangelho, que muito do Evangelho que está sendo pregado hoje, não é o verdadeiro Evangelho. E o apóstolo São Paulo nos adverte sobre isso no livro de Gálatas, quando diz: ainda que o anjo vindo do céu vos pregue outro
evangelho que vá além daquele que vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Nós sabemos que há muitas contaminações hoje na pregação do evangelho. Vejam como está em decadência a pregação do evangelho que versa sobre o arrependimento, não é isso? O arrependimento é um assunto vital na palavra de Deus, no Novo Testamento e no Velho Testamento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e alcanceis tempos de refrigério para as vossas almas. Quase hoje não se fala de arrependimento, e arrependimento significa mudar de atitude. O evangelho verdadeiro fala de arrependimento. Quase hoje, meus prezados irmãos, não se fala daquela fé salvadora que leva a pessoa a recepcionar a graça, como diz o apóstolo São Paulo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Jesus, mas é através da fé que nós recepcionamos esta graça que provoca em Cristo Jesus a nossa salvação. Veja, que parece um assunto especial, esse que nós estamos falando agora. Como é difícil hoje a gente ouvir uma mensagem assim no rádio, não é isso? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem como eu estou pregando agora, neste exato momento aqui na televisão? Nós ouvimos mensagens de vantagens, não é isso? Há uma campanha lá no Maranhão que você vai com o seu copo e vem alguém e pinga uma gotinha do milagre, e bebendo essa água, então você vai receber um milagre. Isso não tem base na palavra de Deus, meus prezados. Nós sabemos que Deus é Deus dos milagres, sem água, sem pingo, sem copo, sem sal, sem absolutamente nada, sem ritual algum, sem flor, sem absolutamente nada, sem noção, sem garrafada, sem absolutamente nada. Este é o evangelho verdadeiro, o evangelho cristalino, o evangelho que restaura, o evangelho que converte, o evangelho que batiza no Espírito Santo. Este é o verdadeiro evangelho. E glória a Deus a este evangelho que o apóstolo São Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É importante ensinar o povo ir diretamente à fonte. E a fonte é Jesus. Não é interessante para Deus que sempre haja uma pessoa intermediária para pegar alguma coisa da fonte e levar para o seu coração? Não há essa necessidade conforme a palavra de Deus. Nós podemos beber diretamente, meus amados irmãos, da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Podemos comer do pão que é Ele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Ele disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas muitas igrejas hoje estão complicando a mensagem tão simples do evangelho. Ao que parece, pelo que nós percebemos, irmãos, parece que há uma conspiração no sentido de que o povo não ache a fonte, para que necessite sempre de intermediários. Muitas vezes, aquele que tenta se colocar entre a pessoa e Deus é menos devoto de Deus, é menos adorador de Deus, é menos temente a Deus do que aquela própria pessoa por quem se coloca no lugar. E muitas vezes a pessoa que está precisando, ela tem muito mais reverência, ela tem muito mais sentimento de devoção, ela tem muito mais humildade diante de Deus, mas ela fica com aquela impressão de que alguém sempre tem que interceder por ela, que alguém sempre tem que se colocar em
Deus ensina justamente o contrário, que Deus jamais vai desprezar aquele que se achega a Ele. Eu posso adorar a Deus na igreja, eu posso adorar a Deus no meu quintal, eu posso adorar a Deus no meu apartamento, eu posso me ajoelhar e dizer: Senhor, fica comigo, Senhor, me ajuda. Às vezes ali no metrô, tão preocupado, tão angustiado, mas ali mesmo, seguro ali, eu posso dizer: ó Deus, me ajuda, Senhor. Eu posso fechar os meus olhos, eu posso ficar com os meus olhos abertos, mas Deus está vendo o meu coração, Deus está vendo a minha alma. Não há essa necessidade de haver um intermediário. Aqui vocês têm um bom pastor, vocês têm o pastor Rivaldo, mas ele nunca vai ser um intermediário. Ele sempre vai ser aquela pessoa que vai lhe indicar o caminho, aquela pessoa que vai lhe ajudar a abrir a visão e vai mostrar às pessoas que ainda não conhecem a Jesus, o caminho da fonte. Mas ele não vai se colocar como intermediário, ele já está ensinando para vocês. Eu tenho certeza que vocês podem orar, que vocês podem confiar no Senhor, que vocês inclusive podem e devem orar por Ele mesmo, porque a despeito de ser um pastor, ele também é um homem, ele é frágil, ele vai precisar da ajuda da igreja, das orações da igreja. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que transforma, o evangelho que regenera. Se você me perguntar: mas pastor, esse evangelho contempla a prosperidade? Claro que sim, porque Deus tem vontade que prosperemos no sentido espiritual, mas também no sentido material, mas via de regra, através do trabalho, como essa família tem feito ao longo do tempo. Um ficou esperando descer do céu as bênçãos do Senhor, sem trabalho, sem suor, sem esforço, sem lágrimas, sem sangue. Não é assim que vem a prosperidade, não, irmãos. A prosperidade vem mediante o sacrifício, vem mediante a luta, vem mediante o trabalho. Acordar, levantar o portão e começar a cortar cabelo, ir para o seu escritório, ir para a sua agência, ir para a sala de aula, pegar o metrô às vezes de madrugada. A prosperidade, ela vem mediante a luta, o entusiasmo, a coragem, a valentia. A prosperidade vem mediante o trabalho. Deus não costuma fazer o que nós podemos fazer, Ele costuma fazer o que nós não podemos fazer. E hoje há uma inversão de valores. As pessoas querem que Deus deixe tudo pronto, e não é assim. Até pouco tempo, né, irmão Leio? Estava acordando cedinho para ir para a Godia, né? 30 anos, na verdade, meu irmão. 30 anos de serviço, ou mais um pouquinho, né? E só depois de um tempo para cá é que esse querido irmão pôde fazer a casa que ele, para lhe dar mais conforto, né? Não é verdade, mamãe? Depois de muita luta, de muito suor, de muito esforço, hoje se diz que a prosperidade é uma coisa assim, banal, fácil de se conseguir. Às vezes está na igreja o empregado e o empregador, e há uma demanda entre eles. Irresponsavelmente, muitas vezes, o sacerdote vem e diz: não se atemorize, Deus já lhe deu a vitória em suas mãos, e esta causa você já venceu. E o empregado fica pensando: ele está falando comigo. E o empregador também fica pensando: ele está falando comigo. Mas como os dois podem vencer a mesma causa? Se
Se são duas causas divergentes, se o empregador ganhar, o empregado vai perder. Se o empregado ganhar, o outro vai perder. Como os dois podem ganhar ao mesmo tempo? O sacerdote teria que dizer: esse é o verdadeiro evangelho. Quem estiver com a razão, pode confiar que vai ganhar a causa, porque Deus é justo. Mas como se quer agradar gregos e troianos, se quer agradar o empregador e o empregado ao mesmo tempo, mesmo em cima de causas divergentes, para se ter os dois na igreja e para que os dois sejam explorados, se diz que tanto um como o outro vão ganhar causa. Isso não é evangelho, porque o evangelho verdadeiro é o evangelho da justiça. Se o empregador tiver razão, Deus está com a sua causa. Se o empregado tiver razão, Deus está com a sua causa, porque o evangelho também é justiça, meus amados irmãos. Há que se ter responsabilidade na pregação do evangelho. E o apóstolo São Paulo tinha, por isso ele disse: ainda que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além daquele que eu vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que liberta, o evangelho que restaura, o evangelho que trabalha o caráter. Isso demanda tempo, meus prezados irmãos. Isso demanda tempo. Nós não temos que pensar no evangelho somente em termos de uma pregação para as multidões. Vejam quantas vezes o Senhor Jesus Cristo parou a sua trajetória para conversar com uma só pessoa. Certa vez, atravessando Jericó, ele de repente para e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém cear em tua casa. Ele parou a sua trajetória para dar atenção a uma só pessoa, e uma pessoa suspeita. Era um coletor de impostos, um homem que era, na verdade, objeto de muito preconceito, de discriminação, porque um coletor não era visto com bons olhos. Mas Jesus parou e disse: Zaqueu, desce depressa. Meus amados irmãos, outra feita, Jesus passando, ele ouviu um homem que gritava, e era um cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Disseram que ele se calasse, mas ele insistiu, e Jesus parou e deu a visão àquele homem, a atenção que Jesus dava a uma pessoa. A igreja verdadeira, a igreja que cumpre a palavra de Deus, é a igreja que é capaz de parar para dar atenção a uma só pessoa. Às vezes é o único visitante que veio à igreja, não é? Uma única pessoa que veio, mas essa pessoa terá que receber o abraço de todos, se for possível. O abraço de todos, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tanto é que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? O evangelho verdadeiro é esse, irmãos. O evangelho da busca individual, da valorização do ser humano enquanto cidadão e enquanto pessoa. Esse é o verdadeiro evangelho e a razão de ser dessa igreja. Hoje nós temos a necessidade de pregar o evangelho, não somente para que mais pessoas recebam a Jesus como Salvador, mas porque muitas igrejas não estão mais fazendo isso. Muitas igrejas hoje não estão mais pregando o evangelho. E essa igreja aqui está na retaguarda. Essa igreja aqui tem se levantado através da visão de um homem de Deus para continuar na pregação do verdadeiro evangelho. E vamos pedir a Deus, em nome de Jesus, que acenda dentro de nós essa paixão pela pregação do evangelho. Olha, irmãos, para encerrar, vou contar para vocês uma experiência muito chocante que eu tive. Nós tínhamos atravessado o Rio Tocantins, chegamos ao estado de Goiás e chegamos a
um lugarejo que se chamava São Miguel. Eu e o pastor Enoque, lá de Imperatriz, que hoje é presidente das alianças, da Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. Nós começamos a fazer um trabalho evangelístico, eu e ele. Eu não sei, irmãos, como isso aconteceu, mas fomos parar em uma estradinha assim, estreita, e sentíamos sede, e procurávamos um lugar para tomar água e não havia esse lugar. Até hoje eu não encontro assim uma explicação, né, humana para que a gente tenha ido àquele lugar, quase que como sem querer, porque já não havia mais casas, só aquela vereda no meio do mar. E o pastor Enoque disse: Samuel, eu estou cuspindo já a espuma, eu estou com sede, literalmente com sede, não dá mais para andar não. E nós avistamos um casebre bem distante, no fundo de uma capoeira, e pensamos, bem, ali tem água, porque tem gente, né? E fomos para lá. Aquela casinha de pau a pique, bem pobrezinha mesmo, de terra batida, coberta de palha, e ali havia um casal de anciãos. E aquele senhor de aproximadamente uns 75 a 76 anos de idade foi pegar água no pote para a gente tomar. E aí, meus amados irmãos, o pastor Enoque começou a falar algumas coisas. Ele disse: eu tenho um livro aqui, parece que é Bom Samaritano. É um livro que se comprava para ensinar crianças. E eu gosto desse livro porque ele tem as letras bem grandes e eu consigo ler alguma coisa, mas nada do que eu leio neste livro tem sentido para mim. E o pastor perguntou: mas por que não tem sentido para você, senhor? Porque para mim não tem jeito. E por que o senhor disse que o senhor não tem jeito? Ele disse: eu tenho muita vergonha de contar, mas eu tive a pior profissão que vocês possam imaginar. E o pastor pergunta: e qual era a sua profissão? Ele começou a chorar e disse: a minha profissão era matar, matar e matar. E ele completou dizendo: eu matei mais de 100 pessoas. E eu fico aqui nesse casebre, não tenho coragem de ir sequer à feira, a mulher que vai. E quando vou, eu coloco a aba do meu chapéu assim, em cima dos olhos, porque eu temo que aquelas pessoas mais antigas do lugar me reconheçam. Eu era pistoleiro de aluguel, atirava com as duas mãos e matava, sempre atirando na cabeça. Matei várias pessoas por engano, porque me davam um retrato e às vezes eu matava a pessoa errada. Matava o irmão pensando que era o outro, e tinha que voltar para matar a pessoa que era a pessoa para morrer. Por último, eu já estava me revoltando com essa vida e matava a pessoa e matava o que mandava matar. E às vezes eu recebia, vamos supor, 10 mil reais para matar uma pessoa,
mas pedia 20 mil para matar o que mandou matar, e se o outro desse, eu matava o que mandou matar. E isso foi consumindo a minha vida, e hoje eu estou aqui. Quando eu lembro daquela passagem dos 2 ladrões, eu tenho certeza que aqueles 2 ladrões juntos não pecaram mais do que eu nessa vida. Então, pastor, quando eu vejo o senhor falando desse evangelho, eu me emociono, mas eu tenho certeza que não tem jeito para mim, porque eu já pratiquei muitas maldades. E o pastor disse: o senhor se arrepende de tudo que o senhor fez? Ele disse: eu sou um homem extremamente arrependido, mas acho que eu mereço o inferno, eu mereço a condenação. Eu não acho que possa existir qualquer religião desse mundo, alguma coisa que possa dar refrigério ao meu coração, dar um bálsamo assim na minha vida, porque eu estou condenado para sempre. Eu mereço o lago de enxofre, eu mereço a condenação eterna da minha alma, porque eu tirei a vida de muitas pessoas. E eu olhava assim, bem novinho, né, pouca experiência, olhava assim para o pastor Enoque, como que querendo saber: e agora? O que que o pastor vai dizer? Qual é a saída para ele agora? Porque eu ficava tremendo diante das confissões daquele homem que tinha sido tão mal. Ele não falava mais em termos de presente, ele falava em termos de passado. Ele tinha nojo da vida, né, que ele teve, mas ao mesmo tempo achava que para ele não tinha mais esperança. E o pastor então fez um comentário muito profundo sobre o pecado. O pastor fez uma abordagem sobre o pecado, e ele disse que o pecado era algo muito grave, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, e disse também que o salário do pecado é a morte, não é verdade? E foi dizendo todos os prejuízos que o pecado causava à vida de uma pessoa. Mas depois que ele falou sobre o pecado, ele falou do evangelho, especialmente sobre a coisa mais importante que existe no evangelho, que é o amor de Deus. E ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o pastor então começou a falar sobre o evangelho. O pecado, irmãos, tirou a sensibilidade daquele homem. O bandido chega a um determinado ponto na sua vida que ele não tem mais sensibilidade. Recentemente eu assisti pela televisão o depoimento de um farmacêutico que matou barbaramente uma garota de programa, e o próprio delegado não quis narrar para a reportagem o que ele havia feito com essa garota, mas uma das coisas que ele fez quando estava matando essa garota foi, ele arrancou a própria língua daquela garota, a força. Certamente, irmãos, o Espírito Santo se afastou completamente desse homem. O pecado tomou conta da sua vida, não é? Tomou conta da sua vida. Uma ocasião eu assistia a televisão e soube daquele caso brutal de um marginal que pegou uma menina de 5 anos, a estuprou e depois matou e a arremessou no rio Tietê. Eu não sei se minha sogra lembra, ela estava comigo na sala, e eu fiquei tão revoltado, e eu fiquei tão indignado, e eu me lembrei da minha pequenininha, e aquilo me deu assim uma sede de revolta. Eu me levantei e disse: minha sogra, um cabra desse, eu pegava um revólver e enchia o seu peito de bala,
e mais ainda, nem ia pedir perdão para Deus não, porque eu não ia me arrepender. Aí a minha sogra disse: mas meu filho, diga uma coisa dessa, meu filho, não diga uma coisa dessa. Aí eu disse: eu digo sim, mas a reportagem continuou. E aí, meus amados irmãos, foram explicar o histórico daquele criminoso. Aquele criminoso havia sido estuprado e colocaram um cabo de vassoura em suas partes. Aquele homem sofreu muito. Ele foi alcançado na sua sensibilidade. Essa sensibilidade que a gente tem, que Deus colocou, mesmo a pessoa que não tem Cristo no coração, ela tem um certo limite. Algumas coisas ela é capaz de fazer, outras não, porque Deus colocou como que um sensor em nós. E isto acusa quando nós estamos fazendo uma coisa certa, quando nós estamos fazendo uma coisa errada. Quando a pessoa se converte, há o afloramento desse sensor, a pessoa se torna mais sensível. Mas quando a pessoa se afasta de Deus completamente, Deus também se afasta dessa pessoa. E quando Deus se afasta completamente dessa pessoa, ela pode fazer as coisas mais brutais que o nosso coração repudia, que a nossa alma, na verdade, não consegue aceitar em hipótese alguma. O Espírito Santo havia se afastado daquele criminoso, daquele pistoleiro. E agora, irmãos, na pessoa do pastor e na pessoa do então seminarista, que era eu, o Espírito Santo estava bem pertinho dele, querendo entrar em seu coração. Mas ele dizia: não tem jeito para mim. E o pastor, com lágrimas nos olhos, disse: só tem uma solução para você. E esta solução é o amor de Deus. Só tem uma coisa que pode purificar a sua alma de todos os seus pecados. Eu sei que isto é incompreensível à mente humana. Como é que uma pessoa já tenha praticado tantos crimes e na sua velhice aceita Jesus como Salvador e ainda vai para o céu? Mas esse é um dos mistérios do Evangelho. O apóstolo São Paulo antes não foi um perseguidor implacável do Evangelho, mas mais tarde ele foi dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aquele ancião, meus amados irmãos, se ajoelhou na presença de Deus. O pastor colocou a mão na sua cabeça e pediu a Deus que perdoasse todos os seus pecados. Que ele dissesse como aquele ladrão disse para o outro: nem mesmo temes a Deus, estando tu sob igual sentença? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este, que mal ele fez? Porque o outro havia dito: se tu és filho de Deus, desce desta cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro protestou, não é verdade? E dirigiu a Jesus estas palavras, e no final de tudo disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o pastor disse: o Senhor diz estas palavras. E aquele criminoso disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu penso que faltava pouco tempo para aquele homem morrer, para aquele homem desaparecer da face da terra, mas ele se arrependeu como uma verdadeira criança e recebeu este evangelho glorioso. Aleluia. Este é o evangelho que impulsiona a igreja a evangelizar nos presídios. Este é o evangelho que impulsiona a igreja a ir para a Cracolândia pregar o evangelho. E o Edson está fazendo um grande trabalho, né, quanto a isto. É isto que nos leva, meus amados irmãos, a ter misericórdia dos trombadinhas, das prostitutas, das garotas de programa. Este evangelho, a razão dessas duas portas estarem abertas nesta noite, irmãos. O evangelho é a única resposta para este mundo. Não existe outra. Por isso eu sou apaixonado pela pregação do evangelho. E a oração do povo de Deus nesta noite deve ser: Senhor, reacenda dentro de nós a paixão
pela pregação do Evangelho cristalino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos pedir isso a Deus. Vamos pedir isso a Deus, que acenda dentro de nós esta paixão maravilhosa. Se você deseja que Deus reacenda dentro do seu coração esta chama, que na verdade não está sendo como antes de quando você começou a sua vida cristã, e você deseja que ela arda mais e mais no seu coração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu sou o primeiro, porque eu quero que essa chama arda cada vez mais em meu coração. Todos amados irmãos que desejam isso na presença de Deus e que estão fazendo no seu íntimo esta oração: Senhor, reacenda dentro do meu coração esta paixão pelas almas, esta paixão pela pregação do Evangelho. Pode vir, meu amado, em nome de Jesus nós vamos orar. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu maravilhoso nome, hoje e para todos sempre. Aleluia. Te agradecemos a Deus porque o Senhor está aqui e na sua presença a fartura de alegria. Te louvamos porque o Espírito Santo falou aos nossos corações através da palavra de Deus nesta noite. Te damos graças, ó Deus, porque tivemos um encontro com a tua pessoa maravilhosa através dos louvores, através das orações e da pregação da tua palavra nesta noite. Reacenda dentro de nós este fogo, esta paixão maravilhosa pela pregação do Evangelho, e abençoa cada vez mais esta igreja, que é uma agência do teu reino. Abençoa cada vez mais o pastor Rivaldo e a sua querida esposa. Abençoa esta casa, que é casa de oração, casa de louvor. Nós ungimos este povo, ó Deus, com a unção que vem do céu, com a unção que vem, ó Deus amado, do coração de Deus para o coração da igreja, a fim de que apaixonadamente este povo pregue o Evangelho no poder do Espírito Santo, visando ganhar almas para o teu reino, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir nosso Deus.